Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Taíla, esse é o Eu Juro Que Li, e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês alguns livros que eu me desfiz, que eu vendi e o porquê que eu fiz isso. Então já se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo, compartilha pra que a gente possa chegar por aqui. Não se esqueça de conferir os links que estão aqui embaixo na descrição. Entre esses links está o meu geral da Amazon. Comprando qualquer coisa por ele, você ajuda muito o canal sem pagar nada mais por isso. Além, é claro, das minhas outras redes sociais, onde você tem acesso a mais conteúdo literário. Então fica aí pra ver quais foram os livros que eu retirei da estante. Eu sempre gostei muito de ler e durante uma boa parte da minha vida todos os livros que eu li eram emprestados, eu pegava emprestado com as minhas primas. Então quando eu comecei a ganhar livros, quando eu comecei a comprar e ter meus próprios livros, eles eram muito poucos. Não tinha perigo de passar pela minha cabeça a ideia de vender esses livros, porque eu realmente era muito apegada a eles, já que era uma quantidade pequena, então eu estava constantemente relendo. Então, conforme eu fui crescendo e comprando mais livros, eu fui percebendo que alguns deles estavam ali só ocupando espaço, que eu não iria reler, e aí eu resolvi que vou passar esses livros para frente de alguma forma, e a maneira que eu encontrei foi vender eles. Inclusive eles estão sendo vendidos lá na Shopee, alguns já foram vendidos, outros ainda estão lá disponíveis, e o link da minha lojinha na Shopee vai estar disponível aqui embaixo na descrição. Livros que eu já vendi e não estão mais aqui comigo. O primeiro deles foi Morte no Outono, um livro que eu comprei em uma feira que teve aqui na minha cidade. Era um romance policial legal, mas não o suficiente para manter na estante. Ele é bom, mas não era tão bom assim. E eu sabia que eu não ia reler esse livro, então eu resolvi só passar pra frente. Outros livros que eu já vendi foram os 3 primeiros livros da série Fallen, que foi Fallen, Paixão e Tormenta. Eu gostava muito desses livros quando eu era ali pré-adolescente, adolescente. Eu já nem lembrava mais direito o que acontecia na história e não tinha vontade de reler pra redescobrir, né, essas coisas. Então eu só passei pra frente também. Outros livros que eu vendi foi Cidades de Papel, Quem é Você, Alaska, e eu ainda tô aqui com A Culpa é das Estrelas, que também tá à venda lá na Shopee. Eram os 3 livros do John Green que eu tinha, já não eram mais livros que eu gostava tanto assim. Gostava de A Culpa é das Estrelas e Quem é Você, Alaska. Não gostava de Cidades de Papel. Cidades de Papel era um que eu ia vender definitivamente. É uma história que pra mim não funcionou. Esse aqui e Quem é Você, Alaska foram 2 livros que eu já tinha lido algumas vezes. Eu gostava bastante deles, mas que já não batia mais, sabe? Outro livro que eu retirei foi o livro Do Que Eu, da Julia Kim, o primeiro livro da série Os Bridgertons. Detesto o primeiro livro porque eu não gosto da Daphne, mas eu gosto bastante da série e eu pretendo colecionar a série. Só que o livro que eu tinha era naquela capa antiga e a Arqueiro agora tá lançando essas novas edições de bolso que são muito bonitas, as capas são bem mais legais. Então eu pretendo colecionar os livros dos Bridgertons nessa edição nova e não na antiga, por isso eu vendi também o Do Que Eu. O outro que eu também já vendi foi Objetos de Poder, do Marcos Mota. É um livro nacional, bem curtinho. E quando eu fiz a releitura dele, eu percebi que já não era mais pra mim. Que foi o mesmo caso desse outro livro aqui, Cova. Eu li Cova, eu gostei, mas eu não sou o público-alvo desse livro. É meio que uma ficção científica para pré-adolescentes. É muito interessante, mas não me agradou porque eu não sou o público-alvo do livro. Então não foi uma experiência que deu muito certo. Assim como os Bridgertons, que eu vendi por conta da edição, porque eu vou querer a nova, é a mesma coisa que acontece com esse outro livro aqui. Eu amo A Bússola de Ouro, eu já li os outros 2, mas eu não tenho, eu li emprestado. E eu gosto bastante dela, eu quero reler os livros, eu quero ter os livros comigo. É uma ficção que eu amo demais, mas essa daqui é a capa do filme e as outras 2 edições que são com as capas originais, elas já estão muito caras, são um pouco difíceis de encontrar. Foi lançada uma nova edição com novas capas dela e aí eu preferi vender esse aqui e comprar elas com as capas seguindo o mesmo padrão. 2 livros que já estão aqui na minha estante há muito tempo é Marley e Eu, do John Grogan, e esse livrinho aqui do Chaves, que é meio que a história oficial ilustrada, é uma biografia do Roberto Bolanhos. Eu sempre gostei muito de Chaves quando eu era criança. Qual foi a criança brasileira que nunca viu Chaves, né, galera? Então eu tinha esse livro aqui, ele é publicado pela Universo dos Livros, e ele conta toda a biografia do Roberto Bolanhos. Conta não só as partes legais, inclusive. Ele é cheio de fotos, tem fotos sobre os bastidores. Quem gostava, tipo, de Chapolin, Chaves, é um livro bem interessante pra se ler. Marley e Eu é um livro que eu já li várias e várias vezes. Foi um dos primeiros livros que eu ganhei. E foi um livro que realmente me fez chorar. Se você já assistiu o filme, você sabe do que é que eu estou falando. E fica ainda mais comovente quando você lembra
que é um livro baseado em fatos reais, a autobiografia do John Grogan, A Vida e o Amor ao Lado do Pior Cão do Mundo. É um livro muito lindo, pra quem gosta de doguinhos, esse daqui com certeza vai te emocionar. Mais um caso de livro que eu já li várias vezes é esse aqui, A Batalha Cósmica das Eras, Armagedon. Ele faz parte de uma série de livros gigantesca, e esse daqui, inclusive, é o 11º. Mas uma coisa interessante dessa série é que antes do livro começar, eles meio que te dão um parecer de qual é a situação, quem são os personagens, mapas, o que é que tá acontecendo. Então não é como se você precisasse realmente ler lá do primeiro livro da série pra conseguir entender. Próximo livro é o livro mais novo dessa lista que eu tenho, no sentido assim de que eu comprei ele recentemente, que foi O Que Há de Estranho em Mim, da Gayle Forman. Ele é curto, então eu acho que as coisas acontecem de forma muito rápida. Existem alguns temas nele que eu gostaria que tivessem sido trabalhados de forma mais lenta. Então foi uma leitura que eu fiz e não gostei muito, e não estou disposta a fazer uma releitura. Próximo livro é o livro Marcada, o primeiro livro da série House of Night. É uma série de livros meio vampiresca, é um romance e é uma série bem famosa. E aí eu li esse livro com uns 13, 14 anos mais ou menos e não gostei dele. Se o meu eu adolescente, que tinha um senso crítico muito pior do que o que eu tenho agora, eu tenho certeza que o meu eu adulto não vai gostar desse livro. E aí o último é o livro Oráculo, da Catherine Fisher. Esse livro, eu lembro de que li ele e fiquei completamente obcecada, apaixonada por ele. É uma fantasia, se passa no Egito, tem mapa inclusive, e é um livro que na época que eu li, realmente, tipo, era muito, muito bom. Mas eu não lembro de quase nada do livro. Então eu não vejo sentido de ficar segurando esses livros aqui, sendo que eu nem sei se ou quando farei a releitura. Então por isso, apesar de ter gostado muito dele na época que eu li, eu também coloquei ele pra vender. Se você tiver interesse em algum deles, é só clicar no link que tá aqui embaixo na descrição. Vou pedir novamente pra vocês deixarem o seu like e se inscreverem no canal. Não se esqueça de conferir os links que estão aqui embaixo na descrição, minhas redes sociais. E é isso, eu vejo vocês na próxima. Tchau!